Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e sou coordenador das pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Estamos aqui mais uma vez para realizar a 12ª aula do nosso curso CBMS em Hanseníase e Leishmaniose. Estamos fazendo a leitura comentada do documento dito Portaria SCTIE/MS, número 67, de 7 de julho de 2022, que para nós está funcionando como uma grande revisão e atualização sobre o tema. Então vamos ao documento e ao seu comentário. Então ele parte aqui dos fatores associados ou precipitantes das reações rancênicas. Até agora, nós fizemos uma avaliação junto ao documento de classificação, de formação clínica e das reações rancênicas. Vimos que os polos instáveis, principalmente o polo dimorfo, são os polos mais relacionados. Vimos que as reações tipo 2 acontecem multibacilares apenas, exclusivo. As paucibacilares estão mais relacionadas à reação tipo 1 e que a forma dimorfa é a forma mais deletéria da hanseníase. Então, os fatores associados ou precipitantes das reações hansênicas. Discutimos também que as reações elas acontecem 30% antes do tratamento, 50% durante o tratamento e 20% posterior ao tratamento. Então, alguns fatores clínicos são reconhecidamente associados ao desencadeamento e manutenção das reações hansênicas. Dentre eles, gravidez, período pós-parto, alterações hormonais da adolescência, co-infecções, parasitoses intestinais, focos de infecção dentária, vacinas, estresse físico e psicológico. Então eu venho chamar a atenção, no nosso caso hoje, Brasil 2023, para a atenção, para a avaliação de casos de pacientes com a doença hanseníase e que fizeram uso de vacinas à base de RNA mensageiro, visando a proteção contra o coronavírus. Então, sabidamente, é uma vacina que traz uma alteração importante do sistema imunológico, então deve ser sempre lembrada quando do estudo da hanseníase e de outras patologias. Então, repetindo, gravidez, período pós-parto, alterações dos hormônios na adolescência, co-infecções, parasitoses intestinais, vacinas, estresse físico e imunológico. Entre as infecções, lembrar as infecções dentárias. Alguns estudos demonstram que há risco aumentado para desenvolver reações hansênicas em pacientes com saúde oral comprometida. Daí ter se colocado o foco de infecção dentária separada das co-infecções, dada a sua importância em termos de mudança do segmento, mudança do cortejo natural da hanseníase. Então, a saúde oral comprometida, especialmente na presença de cáries, periodontite, sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa periodontal.
Considerando o elevado risco de dano neural durante as reações rancênicas e o contexto da integralidade do cuidado, recomenda-se que os pacientes com hanseníase sejam submetidos à avaliação odontológica, recebendo tratamento adequado. Além disso, é necessário avaliá-los clinicamente de forma ampla, detectando e tratando previamente comorbidades apresentadas. Então, essa avaliação ampla da clínica se faz de grande importância para que a gente tenha ideia da estabilidade do processo. Então, pacientes que tenham doenças, que tenham comorbidades, pacientes que inclusive tenham um aporte psicológico que necessite de um start, que necessitem ser iniciado, são de grande importância para se ter uma ideia sobre a evolução, sobre o prognóstico da patologia rancênica. Então, destaca-se a importância da associação de tuberculose. Aqui no Nordeste, nós temos um ambiente endêmico para a tuberculose. Então, se faz importante procurar nesse sentido essa co-infecção do Mycobacterium leprae com Mycobacterium tuberculosis e pela necessidade de ajustes dos esquemas terapêuticos utilizados em ambas as doenças, visto que em algumas situações as medicações inclusive vão ser partilhadas. As manifestações neurológicas. Aqui tem uma grande importância tanto no diagnóstico como também no desenvolvimento de sequelas, visto que as sequelas da hanseníase são promovidas, são providenciadas por alterações do sistema nervoso periférico, por alterações dos ramos sensitivos, motores, que vão trazer lesões, úlceras, machucados e que vão trazer também perda de força, perda de tônus das musculaturas. E aí, principalmente, a gente aponta para a estruturação nervosa, motora e sensitiva de mãos, pés e olhos. Então, como vem sendo discutido, os principais sintomas da hanseníase são queixas de formigamento, choques, cãibras e dormência nos braços e pernas, que podem preceder ou surgir acompanhando os sinais clínicos de hipoestesia ou anestesia em áreas ou lesões da pele e o acometimento de nervos periféricos com comprometimento das funções sensitivas, motoras e autonômicas. A neuropatia rancênica ocorre como resultado tanto da multiplicação bacilar como do processo inflamatório agudo ou crônico dos filetes, de filetes e terminações nervosas de pele e anexos. Assim como dos nervos periféricos. Acredita-se que o bacilo atinge os nervos a partir dos vasos sanguíneos e linfáticos do epineuro. Então, lembrando que o contágio da hanseníase se dá principalmente por via aérea, mas estando na mucosa, os bacilos eles vão ser transmitidos a outros tecidos pelo tecido, pela via sanguínea. Então, aqui há a informação de que a chegada nesses nervos pode ser pelos vasos sanguíneos e linfáticos do epineuro, a camada mais externa dos nervos. A partir daí, o Mycobacterium leprae é capaz de ligar-se às células de Schwann e infectá-las. Inclusive, as células de Schwann terminam funcionando como reservatórios
desses bacilos, onde encontra um meio propício para sua sobrevivência e multiplicação, visto que essas células têm um baixo metabolismo e isso coaduna com a melhor posição do bacilo em termos de conforto metabólico, levando a um comprometimento crônico e silencioso. No entanto, de acordo com a resposta imune do hospedeiro, as células de Schwann infectadas podem ser alvo de um processo inflamatório mediado por linfócitos T, o que culmina com a morte das células e dano neural. Então, o processo inflamatório, que tem como base os linfócitos T, pode levar a célula de Schwann à morte. E daí o dano neural agudo. A partir de modelos animais, tem-se descrito que o processo inflamatório no nervo também ocorre a partir das camadas mais externas, com vasculite e inflamação tecidual perineural e posterior inflamação dentro do nervo. Enquanto o polo virchoviano, os nervos são afetados principalmente por desmielinização segmentar, a degeneração valeriana predomina no polo tuberculoide. Então, lembrando que o acometimento do polo tuberculoide, ele é localizado, os nervos, e é assimétrico. Já o acometimento virchoviano é simétrico e acontece de forma mais ampla nos nervos. A neuropatia periférica. O padrão da neuropatia rancênica é bastante variado. E depende da resposta imune. Pacientes com boa resposta celular, como observada no polo tuberculoide, possivelmente apresentarão mononeuropatia ou mononeurite múltipla. Já que os bacilos estão limitados a alguns ramos nervosos, como resultado de uma resposta mais eficiente e intensa. Então, a resposta imune celular, ela consegue ativar linfócitos e principalmente macrófagos, reduzindo o quantitativo de bacilos. Portanto, os nervos atingidos estão em menor quantidade. Os nervos comumente envolvidos na hanseníase tuberculoide são os nervos superficialmente localizados, como o ulnar, o fibular comum, onde foi postulado que as temperaturas mais baixas dessas regiões favoreceriam a proliferação bacteriana. Então, repetindo, padrão da neuropatia, quando de uma infecção paucibacilar, seria mononeuropatia ou mononeurite múltipla. Aquelas com hanseníase virchoviana e carga bacteriana elevada têm envolvimento mais difuso dos nervos periféricos, apresentando polineuropatia em vez da mononeuropatia do polo anterior, enquanto a hanseníase dimorfa manifesta-se com mais frequência
ou manifesta-se mais frequentemente a partir da mononeurite múltipla assimétrica. Então, em verdade, o polo intermediário, aliás, a forma intermediária, a forma entre os polos da hanseníase dimorfa, ela teria a mononeurite múltipla assimétrica, que pode evoluir para uma polineuropatia confluente, se houver redução da resposta imune. Nas formas mais difusas da doença, múltiplos nervos podem ser afetados concomitantemente, como ulnar, mediano, auricular magno, radial superficial, fibular comum, fibular superficial, tibial posterior e sural. Ou seja, nas formas em que existem mais bacilos. Então, vimos que nas formas com menos bacilos, principalmente o ulnar e o nervo fibular comum. Nas formas com mais bacilos, ulnar, mediano, auricular magno, radial superficial, fibular comum, fibular superficial, tibial posterior e sural. O envolvimento dos nervos cranianos é comum na hanseníase, ocorrendo em 10 a 17% dos casos, sendo os nervos facial e trigêmeo os mais frequentemente envolvidos. Esses ramos estão envolvidos em um padrão disperso, sendo o ramo zigomático da divisão facial e o ramo maxilar do nervo trigêmeo os mais afetados. Então, os troncos mais afetados são o facial. Do facial, o ramo zigomático. E o trigêmeo, como tronco, e do trigêmeo, o ramo maxilar do nervo são os mais afetados. Clinicamente, esses pacientes podem manifestar xeroftalmia, lagoftalmo, anestesia da córnea com úlceras, além de paresia dos músculos faciais, especialmente das pálpebras. O espessamento do ramo superficial do nervo supraorbital e do nervo auricular magno podem auxiliar no diagnóstico precoce da hanseníase. Em virtude de serem nervos mais facilmente palpáveis. O auricular magno sendo palpado abaixo e um pouco atrás do lóbulo da orelha, e o supraorbital sendo palpado no centro da sobrancelha, subindo a região frontal. Então, tem sido demonstrado que o comprometimento dos nervos sensitivos da face é comum, podendo atingir ramos nervosos terminais, além do ramo zigomático do nervo facial, o que nesse estudo foi identificado em mais da metade dos casos multibacilares. Então vejam a importância do estudo dos nervos, tanto para o diagnóstico, como também para a avaliação do prognóstico. Então, o exame de todos os indivíduos com suspeita clínica de hanseníase e daqueles com diagnóstico confirmado deve incluir uma avaliação neurológica muito detalhada. A gente viu num desses apontamentos que um percentual importante dos pacientes, quando do diagnóstico, não tem o exame dermatoneurológico feito em sua forma completa, ou seja, não tem sido avaliado de forma correta ou não tem sido avaliado o campo neurológico, que envolve a palpação dos nervos periféricos, testes de sensibilidade, que é o que normalmente é feito, e força muscular nas mãos, pés e olhos. Então, é importante fazer a palpação, não somente a avaliação dos testes de sensibilidade, e também a avaliação da força muscular
nas mãos, nos pés e nos olhos. Os resultados dessa avaliação podem definir critérios para o diagnóstico da doença, além de serem essenciais para o monitoramento da função dos nervos periféricos, durante e após o tratamento medicamentoso, visto que é comum o aparecimento de reações rancênicas pós-tratamento e que podem trazer dano aos nervos periféricos e às funções sensitivas, às funções motoras e às funções autonômicas. Especialmente em pacientes que desenvolvem neurites periféricas isoladas, ou chamado fenômenos inflamatórios denominados reações rancênicas. Então, que a gente acabou de informar. Então, esses pacientes que desenvolvem neurites periféricas isoladas. Então, agora um pouco sobre neurite. Segundo a OMS, o termo neurite significa estritamente inflamação do nervo, implicando a participação do sistema imune do hospedeiro e diferenciando-se do termo neuropatia, que engloba danos à função dos nervos por qualquer causa. Adicionalmente, o termo dano neural é usado para descrever qualquer avaria à estrutura ou à função do nervo. Então, a neurite aguda, na hanseníase, a neurite periférica é um fenômeno imunológico, agudo ou subagudo, por vezes reentrante, que pode afetar pacientes com doença ativa ou após a cura, surgindo geralmente até 5 anos após o tratamento. A PQT, tratamento quimioterápico. Frequentemente essa manifestação acompanha fenômenos inflamatórios mais abrangentes e conhecido como reação rancênica tipo 1. Que é aquela reação que está mais associada às doenças onde o sistema imunológico ele tem uma via TH1 mais ativa, ou seja, promovendo alterações rancênicas ligadas ao campo paucibacilar. Então, geralmente essas neurites, elas acompanham a reação rancênica tipo 1, mas pode ocorrer de forma isolada. Clinicamente caracteriza-se por dor espontânea, dor à palpação dos nervos, muitas vezes com limitação álgica da mobilidade, dos cotovelos e tornozelos, acompanhada de sinais e sintomas de perda funcional sensitiva, motora e ou autonômica. Requer imobilização do membro afetado ou uso supervisionado de corticosteroides. Então, a primeira tomada de ação acontece no campo da imobilização e do tratamento corticoterápico. A avaliação da função neural em pacientes com hanseníase é um procedimento crucial. É um procedimento crucial. No diagnóstico, durante e após o tratamento, e envolve a anamnese cuidadosa. Sobre sintomas relacionados à função neurológica,
incluindo a ocorrência de dor nos membros superiores e inferiores, alteração da sensibilidade palmar e plantar, além de sinais de diminuição da função muscular. Então, avaliação de dor nos membros superiores e inferiores, alteração da sensibilidade palmar e plantar e diminuição da função muscular. O exame físico deve incluir inspeção cuidadosa para verificar o surgimento de lesões traumáticas, amiotrofias ou deformidades, assim como a palpação dos nervos periféricos e a realização dos testes de sensibilidade e força muscular, especialmente nas mãos, pés e olhos. Em conjunto, esse procedimento é denominado avaliação neurológica simplificada. Todo médico tem condição de fazê-la. Não apenas neurologistas, muito menos dermatologistas. Todo médico tem condição e deve realizar quando da suspeita diagnóstica e quando de confirmação de hanseníase, a avaliação neurológica simplificada, que deve ser repetida periodicamente, especialmente nos pacientes em uso de corticosteroides sistêmicos, uma vez que esses medicamentos podem ter efeito analgésico, mas não protegem o paciente do dano neurológico. Isso aqui é uma informação importante. Embora utilizemos o corticosteroide para o tratamento das neurites, ela possivelmente não protege o paciente do dano neurológico. A neurite silenciosa. Nestes casos, há inflamação insidiosa do nervo periférico e os principais sinais e sintomas estão ausentes. Daí ser silenciosa, como a presença de dor espontânea ou a palpação dos nervos. Sintomas como perda da sensibilidade e de força muscular instalam-se lentamente, com dificuldade de percepção pelo paciente. O quadro é um grande desafio para o controle clínico da doença e um potencial gerador de sequelas, visto que boa parte das vezes o diagnóstico e o tratamento só será instituído em um tempo não ideal, onde haja já o comprometimento nervoso com o aparecimento das sequelas. Portanto, o monitoramento sistemático dos pacientes com hanseníase pela ANS, avaliação neurológica simplificada, periódica, é a principal forma de reconhecer esse quadro de neurite silenciosa. Então, aqui tem-se um exemplo de avaliação da perda de sensibilidade plantar em duas avaliações consecutivas, demonstrada pela diminuição da percepção ao toque dos monofilamentos de Sims-Weinstein. O lilás de 2 gramas, o vermelho de 4 gramas, o vermelho cruzado de 10 gramas e o preto onde há anestesia.
Então, quando tocamos com o lilás, quando tocamos com o lilás de 2 gramas e quando tocamos com o vermelho de 10 gramas, temos aqui uma diferença muito grande em termos de sensibilidade ao toque. O ideal é que todas as vezes que tocamos com o vermelho, que o paciente sinta, vermelho cruzado, que o paciente sinta, mostrando que ele sente pesos de 10 gramas. Quando vamos ao vermelho, 4 gramas, que ele também sinta, mostrando que ele tem a percepção menor ainda. Quando vamos ao lilás, 2 gramas, que ele também perceba, mostrando que ao toque maior e ao menor ele tem a percepção. Então observem que no, na fotografia, no desenho da esquerda e o desenho da direita, já há uma diferença, né? Uma modificação importante, com 15 a 30 dias de avaliação, uma modificação importante sobre a sensibilidade aos toques. Inclusive do lado direito já com pontos de anestesia. Então a região não sente o mais pesado e não sente o mais leve. A evidente piora da função neural indica necessidade de corticoterapia. Independente da presença de dor neural ou lesões inflamatórias na pele. A dor neuropática. A dor neuropática pode surgir tardiamente, mesmo vários anos após o término da poliquimioterapia. Então, mesmo vários anos após o término da poliquimioterapia para a hanseníase, e é considerada uma sequela limitante da doença. Caracteriza-se por parestesia, disestesia, hiperestesia, alodínia ao longo dos nervos periféricos e no território nervado por eles. A dor nociceptiva aguda geralmente não está associada ao comprometimento sensorial e geralmente ocorre no contexto da reação rancênica. Dor nociceptiva. Então, essa dor nociceptiva geralmente não está junta da alteração sensorial. Então, dor nociceptiva não está junta do comprometimento sensorial. Essa dor que é uma dor neuropática. Então, por outro lado, quando ocorre perda sensorial, denomina-se dor neuropática aguda, havendo indicação precisa de corticoterapia.
Então, é importante avaliar dor nociceptiva aguda. De acordo com o MSD médico, a dor neuropática crônica caracteriza-se pela sensação de formigamento e queimação. Tanto no local das lesões de pele, como nas mãos e nos pés. Ocorre na ausência de inflamação dos nervos periféricos e do seu comprometimento funcional, especialmente 3 a 5 anos após o tratamento medicamentoso da hanseníase. A dor neuropática é causada por comprometimento do sistema somatosensorial e geralmente tende a envolver região neuroanatômica do nervo. O mecanismo fisiopatológico subjacente da dor inclui liberação excessiva de substâncias mediadoras da dor, que não são suficientemente controladas pelo circuito inibitórios segmentares e não segmentares. A presença de comprometimento sensório-motor e a associação com reações ansênicas são fatores de risco para o desenvolvimento. Então, comprometimento sensório-motor e as reações ansênicas são fatores de risco para o aparecimento da dor neuropática crônica. A distribuição da dor da hanseníase também pode assumir o padrão espectral da hanseníase, com envolvimento mais difuso nos casos multibacilares, ou uma distribuição mais localizada e assimétrica em casos paucibacilares. Isso de acordo, claro, com o envolvimento neural. Então, o que é importante aqui da dor neuropática é que ela pode surgir tardiamente, é uma sequela limitante da doença, cursa com parestesia, desestesia, hiperestesia e alodínia ao longo do nervo periférico do território, que a dor nociceptiva aguda não está associada ao comprometimento sensorial e ocorre por meio da dor neuropática aguda quando da perda sensorial. E isso aí já é o suficiente para indicação de corticoterapia. E que a dor neuropática é crônica, cursa com formigamento, queimação, ocorre na ausência ou inflamação de nervos periféricos e do comprometimento funcional e acontece 3 a 5 anos após o tratamento medicamentoso quimioterápico. É causada pelo comprometimento do sistema somatosensorial, associado à liberação excessiva de mediadores da dor, e temos como fatores de risco as reações ansênicas e o comprometimento sensório-motor, que a distribuição da dor ela pode acontecer em casos multibacilares de uma forma mais difusa e em casos paucibacilares de uma forma mais assimétrica, mais localizada. Então, para encerrar, observaremos agora a leitura das manifestações oculares. As manifestações oculares da hanseníase têm sido cada vez menos frequentes devido ao diagnóstico mais precoce dos casos e à disponibilidade de antibiótico terapia eficaz para a doença, que resultam na redução das complicações oculares
exclusivas da hanseníase. Por outro lado, a maior longevidade dos pacientes aumentou a possibilidade de complicações oculares tardias relacionadas à idade, que muitas vezes surgem em indivíduos já curados bacteriologicamente. Na maioria dos casos, o comprometimento ocular pela hanseníase é insidioso, na maioria dos casos, evoluindo com sintomas discretos e pouco valorizados. Os olhos podem ser afetados através do dano neural, de nervos cranianos, pela multiplicação do Mycobacterium leprae em estruturas oculares e por reações inflamatórias observadas durante os episódios reacionais. O comprometimento do ramo zigomático do nervo facial pode resultar em diminuição da força da oclusão das pálpebras, o que vai provocar o lagoftalmo, com exposição da córnea, agravada pelo comprometimento da função da produção de lágrimas, que é uma função autonômica do nervo facial. Adicionalmente, o comprometimento do ramo oftálmico do nervo trigêmeo gera anestesia da córnea, com diminuição do reflexo córneo-palpebral. Daí a importância de se avaliar, de se testar esses importantes campos em termos de sensibilidade e reações de reflexo. Então, isso traz maior risco de úlceras da córnea. Em pacientes com elevada carga bacilar, geralmente o Mycobacterium leprae, atinge os olhos bilateralmente através da circulação sanguínea, multiplicando-se na conjuntiva, córnea e câmara anterior dos olhos, gerando nódulos conjuntivais, ceratite punctata e atrofia da íris. Nódulos conjuntivais, ceratite punctata e atrofia da íris. Durante as reações rancênicas, o processo inflamatório pode instalar-se em todas as estruturas, gerando episclerite, irite, iridociclite aguda, com alto risco de cegueira. Então, as reações rancênicas também na saúde ocular traz graves repercussões. Episclerite, irite, iridociclite aguda e grande risco de cegueira. Além disso, podem ocorrer inflamações do tarso que provocam sua retração e consequente entrópio e triquíase. Então, por que acontece o entrópio e a triquíase? Por possível inflamação do tarso. A deficiência visual e cegueira podem ser dramáticas para as pessoas afetadas pela hanseníase. Vamos imaginar pessoas que têm redução da sua capacidade de mobilidade, de utilização de mãos e pés e ainda uma cegueira. Então, especialmente pela perda concomitante da sensibilidade e mobilidade de mãos e pés, ressalta-se que essas complicações estão fortemente associadas ao estigma e discriminação ligados à doença e que multiplicam os riscos de danos psicológicos e perdas socioeconômicas. Portanto, a avaliação dos olhos deve fazer parte da rotina de anamnese e exame clínico dos pacientes, sendo responsabilidade de todos os profissionais de saúde, não apenas do médico, mas de todos os profissionais de saúde.
trabalhar em conjunto com os pacientes para diminuir as barreiras de acesso aos cuidados oftalmológicos. Então, encerramos agora a 12ª aula e voltaremos a seguir em breve com a 13ª aula, onde passaremos a discutir dentro do documento o exame de apoio ao diagnóstico, com avaliação neurológica simplificada, baciloscopia, histopatologia, ultrassonografia, eletroneuromiografia, o teste rápido, dentre outros cuidados, como o teste de biologia molecular, que estão citados no documento do Sistema Único de Saúde. Então, faço votos para que vocês estejam aproveitando essa leitura comentada de importante documento do SUS para o controle, para o tratamento, para a divulgação aos médicos, aos enfermeiros, aos atendentes da hanseníase, né? Não esquecendo as outras profissões. Como falamos, qualquer profissional de saúde tem a responsabilidade, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o pessoal de apoio às profissões de saúde, para que nós tenhamos, mais uma vez, a retomada nesse afastamento da hanseníase. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, aula 13ª. Saudações dermatológicas. Me despeço agora.